Hoje eu vou compartilhar com você 10 passos que podem mudar completamente a forma como você vende produtos, serviços ou até mesmo você. E o melhor de tudo, não se tratam de técnicas manipulativas não éticas, muito pelo contrário, são formas ideais para você atrair clientes certos, para você vender de forma consistente e melhor do que isso, para você ser aquela pessoa de que as pessoas querem comprar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e se fizer sentido, se você de fato gostar, você vai comentar aqui embaixo. E como eu gosto de fazer, eu já tô aqui com a minha tela compartilhada, a gente vai passar sobre esses 10 passos para você entender como que você vai aplicar isso dentro do seu dia a dia. Então, a primeira coisa, e eu não poderia deixar de começar com isso, é seja autêntico e honesto. Parece bobeira, né? Mas é muito importante você, primeiro, ser autêntico nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, mas principalmente ser honesto em relação ao cliente. Se você não for, é bem provável que o cliente ele vai notar que você não está sendo honesto. Então, o nosso dia a dia aqui dentro da Turbo, ele é um dia a dia no qual, quando a gente está realizando uma venda, a gente é muito transparente em falar para o cliente o que ele não deveria comprar da Turbo naquele momento. Então, por mais que eu queira vender, queira ganhar dinheiro, nós aqui dentro, eventualmente, chamamos o cliente para falar para ele aquilo que ele não deveria comprar. Quando a gente fala isso para o cliente, quando a gente demonstra isso para o cliente, ele às vezes quer comprar, mas a gente não deixa e não faz com que ele compre naquele momento, porque pode fazer sentido ele investir aquele capital em outra alavanca para dentro do e-commerce, para dentro da geração de lead dele, ou para dentro da própria infraestrutura física do negócio dele, que pode atrair mais cliente, dar mais retorno para aquele cliente naquele momento. Pode ser que aquela solução futuramente faça sentido, mas aqui dentro da Turbo a gente é muito transparente para falar isso com o cliente. Então, já aconteceu com você de você falar para o cliente, né, que aquele produto não era o ideal e ele querer comprar de você? Isso já aconteceu aqui comigo diversas vezes. Então são exemplos que acontecem aqui dentro da empresa e que isso daqui é um ponto fundamental para você melhorar e se tornar de fato uma máquina de vendas. Cara, se você for autêntico e honesto, certamente você vai ter mais pessoas querendo comprar de você. E por outro lado, cara, olhe para sempre entregar mais. Então, algo que está muito correlacionado a ser autêntico e honesto é você olhar para esse segundo passo, que é você vai ser verdadeiro com o cliente, mas você vai tentar entregar mais para esse cliente. Então, o que eu quero dizer com entregar mais para a gente não ficar aqui no mundo das ideias, para a gente se aprofundar e você poder aplicar esse conteúdo aqui. Você pode fazer um diagnóstico mais profundo da operação desse cliente. Então, tem outro vídeo que eu soltei aqui que eu falo sobre os passos que eu gostaria que você desse para você vender mais. E eu vou deixar esse link aqui em cima. E eu falo nesse vídeo sobre você ser especialista no que você faz. E quando você é um especialista, você pode fazer um diagnóstico mais profundo. Você pode fazer uma preparação mais detalhada. Você pode prover uma conexão para que o cliente faça negócios com alguém da sua rede de relacionamento. Você pode dar uma sugestão de melhoria que não envolva a sua área. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Então, eu lembro de ter feito uma reunião com o cliente que ele tinha um fornecedor em comum com o meu outro cliente. Então, eu fiz questão de conectar esses dois caras para que eles pudessem comprar em mais volume. Comprando mais em volume, os dois conseguiriam reduzir o custo de compra. Então, olha que interessante. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente se prepara para a reunião, quando a gente entende mais do negócio do cliente e faz mais perguntas, naturalmente você consegue agregar valor para aquele cliente. Então, quando a gente fala de entregar mais, aqui eu trouxe alguns pontos, mas você pode fazer o seguinte, você pode ir lá no ChatGPT, pedir para ele sugestões de agregar valor para clientes específicos, você pode pegar aquele cliente, entender daquele cliente, pedir para ele e você levar isso numa reunião. Imagina que você vai chegar numa reunião de diagnóstico, que é um outro passo super interessante, que você faz a primeira reunião de diagnóstico, você chega nessa reunião de diagnóstico com um pré-briefing, com informações que sejam relevantes para esse cliente. Então, a partir disso, você vai entregar mais valor e o seu cliente naturalmente vai ver valor porque ele não está pagando nada por aquilo naquele momento. Então, sempre pense em ser autêntico e entregar mais do que o cliente espera, porque isso vai te colocar em um patamar de diferenciação ao você vender qualquer coisa. Terceiro passo pra gente aqui é encontre seu jeito, mas defina um processo. Definitivamente, eu vendo diferente do Mate que tá aqui atrás, que é diferente do João que tá lá na sala de operação agora. Mas todos nós, aqui dentro, quando vamos realizar uma venda para um cliente,
cliente, a gente tem um processo a ser seguido. O que eu quero dizer com isso? É que dentro do nosso negócio, a gente entendeu que quando a gente segue um processo, ou seja, eu faço uma reunião de investigação e depois eu faço uma reunião de apresentação, são dois processos diferentes, a gente tem uma maior alavancagem. Isso quer dizer que aqui dentro a gente segue um procedimento padrão, mas na hora de apresentar, eu sigo diferente do João no que tange ao modelo de apresentação, mas as coisas que a gente tem que falar na reunião, todas elas são iguais. Então, olha que interessante. E aí cabe um parênteses aqui para não ficar dúbio isso que eu tô trazendo. Eu tô falando de que eu não falo as mesmas palavras que o João. Eu falo palavras diferentes, mas eu passo sobre os mesmos pontos que ele. Então, eu faço ancoragem, eu mostro prova social, eu faço uma demonstração de valor. Esses são processos que a gente implementa na hora de apresentar para o cliente. Mas todo mundo tem um jeito, todo mundo tem uma autenticidade ao apresentar, ao lidar com o cliente numa venda. Então, aqui dentro é muito importante que você encontre padrões que realmente funcionam e que convertam em venda. E por outro lado, que você não busque inventar muito a roda, mas que você adapte a sua realidade. Então, eu sou o cara que eu adoro perguntar do negócio do cliente, eu adoro me aprofundar sobre o cliente, eu gosto de entender o momento de vida dele, eu gosto de realmente conduzir isso. No início das minhas reuniões, eu sempre gosto de falar que aquilo dali vai ser um bate-papo e se fizer sentido, o cliente vai comprar e se não fizer, tá tudo bem, a gente vai seguir amigo. Eu geralmente sempre falo isso no início das minhas reuniões de venda. Entretanto, nem todo mundo faz isso, mas a gente passa sobre os mesmos pontos, porque a gente aqui dentro está buscando aprimorar. E se eu entender que durante um processo de venda eu implementei uma nova alavanca e aquilo melhorou o processo, a gente revê o processo, melhora o processo e a partir desse aprimoramento a gente treina o time começa a utilizar e a taxa começa a aumentar. Olha que interessante quando você, a partir de agora, vendo esse vídeo, entende isso e você pode levar isso para sua vida, mas você pode também levar isso para um time que você pode treinar. Então, quando a gente fala de encontrar o seu jeito, a gente tem que lembrar que você pode ter um modelo, mas você tem que buscar um processo. E aí, por outro lado, você tem que ensinar as pessoas ao seu redor sobre o que você faz. Isso daqui foi uma alavanca muito grande na minha vida, porque eu percebi um dia que uma amiga da minha namorada recebeu um produto da Turbo, todo mundo perguntou pra ela sobre o que era a Turbo, e eu esqueci simplesmente de explicar pra ela o que a Turbo fazia, quem ela atendia e como que a gente poderia agregar valor para outras pessoas. E por isso eu provavelmente perdi alguns negócios naquele momento. Então, quando eu falo de você ensinar as pessoas ao redor sobre o que você faz, você vai olhar para isso daqui, que são seus amigos, famílias, fornecedores, porque todos eles podem de fato se tornar uma máquina de vendas para você. Todas essas pessoas podem te recomendar outros negócios, podem te conectar com outras empresas. E por outro lado, é muito importante que ao você ensinar essas pessoas, você mostre para essas pessoas sobre cases, sobre soluções, sobre pessoas que você realmente agregou valor para que essas pessoas possam exemplificar para outras pessoas ali na ponta ou eventualmente comprarem de você alguma solução. E se você tiver uma premiação, fica ainda mais interessante. Então aqui dentro da Turbo a gente tem um Indique Ganhe. Você pode inclusive depois procurar lá no nosso site para você se espelhar nesse modelo e aprimorar para dentro da sua empresa, para dentro da sua área de vendas, porque ela pode ser muito interessante. Então, cara, se tem um negócio aqui que ele traz alavanca, é você colocar as pessoas ao seu redor para entender sobre as suas soluções, porque são vendedores, são pessoas que estão fazendo venda indiretamente e geralmente essa venda ainda é mais leve, ou seja, não é aquela venda que você tem que tirar o pedido, são pessoas que estão levando esse negócio para você. Então, quais são esses passos que você tem que dar? Primeira coisa, você tem que identificar esse cliente, dor ou problema que esse cliente está vivendo. Você tem que se conectar com essa pessoa de forma bem autêntica, lembrar daquilo dali. Você vai gerar, mostrar cases, você vai levar essa solução de forma bem tranquila para esse cliente. Você vai mostrar para aquele cliente de forma bem visual como que é o resultado daquilo que você entrega. Então, por exemplo, aqui dentro da Turbo, a gente tem um produto de UGC, onde a gente busca essas pessoas, a gente entrega o roteiro, essas pessoas criam conteúdo, a gente edita esse conteúdo e a gente entrega o ativo. Então, esse cliente ele consegue visualizar toda a jornada até eu entregar aquele produto que ele está comprando. Mas para isso é muito importante que ele tenha clareza, que ele consiga enxergar a minha entrega final. E por último, eu quero te perguntar, você tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido? Se sim, cara, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa nos comentários qual desses passos aqui você mais entendeu e qual que você mais gostou que você vai aplicar dentro da sua empresa. E indo aqui pro nosso sexto passo, é muito importante você construir cases. Se você tiver
estiver começando agora ou se você já tiver uma operação, é importante que você pare e analise quem são esses cases para você documentar esses cases. Por quê? Eventualmente, quando você for prospectar uma empresa, essa empresa vai querer entender um pouco mais sobre quais são esses cases que você construiu, quem são as pessoas, o que você entregou, como foi, o que essas pessoas estão falando, quanto essas pessoas geraram de resultado financeiro na última linha. Então é importante que ao construir cases, você olhe para esses aspectos. Mas não só isso, mesmo que de graça, cases podem te gerar muita alavancagem. Então a gente tem alguns cases aqui dentro que não foram de graça, mas que geraram muita alavancagem aqui para dentro da Turbo, como a Good Day, a Minimal, a Cacau, a CIMED, que são clientes de um patamar muito maior, mas que ao documentar esses cases, essas pessoas que veem esses cases aqui dentro, quando a gente fala deles, são pessoas que olham para essas marcas e falam assim, opa, agora eu estou muito mais seguro em dar esse passo com a Turbo. Então, quando vocês fizerem um case legal, quando vocês construírem algum resultado interessante para grandes empresas, não deixem de documentar esses cases e explorar esses cases porta para fora. E aí é muito importante lembrar que isso traz ancoragem, garantia e prova social para as pessoas que estão comprando. E no nosso sétimo passo, venda somente aquilo que você acredita. Por muitas vezes eu vejo pessoas que estão do outro lado vendendo porque dependem daquilo, não tem problema nenhum, mas à medida que você for se aprofundando, à medida que você for crescendo dentro da sua carreira, à medida que você for aprimorando a sua área de vendas, você precisa muito vender aquilo que você acredita, porque senão a gente vai passar por esse primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é você ser autêntico e honesto. Então, cara, se é algo que você não acredita, o cliente ele vai farejar a sua mentira. Ele vai entender em algum momento que você tá vendendo alguma coisa que não entrega aquele resultado que você promete. E por outro lado, a sua imagem que vai ficar atrelada a esse produto ou a esse serviço mal prestado. Então, se você não acredita nessas coisas, se você não acredita nessas soluções, a primeira pessoa a falar não tem que ser você. Então, olhe muito para isso, porque isso daqui pode manchar a sua imagem e eventualmente essa pessoa pode comprar de você uma outra solução futuramente e se ela não acreditar, se você vender alguma coisa errada para ela, isso vai cair em um problema muito grande para sua imagem. E aí, indo para o nosso oitavo passo, isso daqui é algo que eu particularmente bato muito todos os dias, o Mate tá aqui para ser prova disso. A gente tem o nosso time ali fora que é muito prova disso também, que é transformar o seu CRM no seu melhor amigo. Cara, se você não tem uma organização muito clara daqueles próximos passos, você provavelmente vai se perder. E quando eu falo de transformar o CRM no seu melhor amigo, eu trouxe aqui, né, para eu não poder esquecer de um case de um cliente que um dia a gente estava negociando quando eu trabalhava lá atrás com energia solar. Esse cliente falou para mim, Vitor, cara, agora eu não posso, eu vou para uma cirurgia e daqui 60 dias eu volto e a gente volta a se falar. Falei, não, tá tudo certo. Primeira coisa que eu fiz, coloquei lá no meu CRM, lembrar da cirurgia, perguntei qual era o joelho e tudo mais, não lembro agora mais qual eram os detalhes, mas eu lembro de ter colocado. E quando eu liguei para ele, a primeira pergunta que eu fiz foi entender como é que ele estava de saúde, como é que foi a cirurgia, se estava tudo certo. Quando eu fiz isso, cara, ele me agradeceu porque muitas das pessoas ao redor dele não fizeram essa pergunta. Então, olha a importância de você ter um CRM bem alimentado, não só para criar réguas de comunicação pré-prontas, não só para te lembrar de tarefas que você tem para fazer, mas para você dar profundidade na negociação que você tem com o seu cliente. E quando você fizer isso e atrelar esse CRM para te lembrar, sim, das atividades que você tem que fazer, mas com profundidade, com contexto, você provavelmente vai se transformar em uma verdadeira máquina, porque essas pessoas agora vão entender que você se importa com ela. E essa é uma premissa básica no que se tange a vendas e relacionamento. Então, isso daqui é algo fundamental para você trabalhar no seu dia a dia. E o nosso nono passo é o seguinte: seja tão bom que sua venda se torne leve e que o cliente pede para comprar. Cara, quanto mais você entender do seu cliente, ou seja, você vai estudar sobre o seu cliente, você vai estudar sobre a sua solução, você vai estudar sobre os seus concorrentes, você vai criar domínio sobre a sua reunião, você vai dominar aquela venda, aquele cliente vai querer comprar de você. E por último, você vai criar repertório. Cara, você ter contexto sobre as coisas, sobre empreendimentos, sobre o que está acontecendo na bolsa, sobre o que está acontecendo no mercado brasileiro, sobre as taxas de juros, tudo isso te ajuda a você ter uma negociação muito mais leve com o seu cliente. Isso te ajuda ao cliente entender que você entende do negócio dele. E ao entender do negócio dele, ele vai olhar para você e vai falar assim: opa, essa pessoa que tá do outro lado, ela com certeza ela é uma pessoa que eu tenho segurança para poder depositar o meu dinheiro, o meu tempo, para essa pessoa gerar maior alavancagem para dentro do meu negócio. E o 10º passo, ele não tá aqui propositalmente, porque esse passo eu
gostaria de falar muito para você sobre a importância de você ter mentores ao seu lado. E calma, eu não vou querer te vender a minha mentoria aqui. Eu quero te falar sobre a importância de você ter pessoas que já percorreram ou que pessoas que já trilharam um caminho que você quer percorrer. Eu falo isso porque à medida que a gente teve um investidor aqui dentro da empresa, esse caminho se tornou muito interessante aqui pra gente, porque todas aquelas angústias da nossa operação sobre o nosso momento de crescimento, sobre as coisas que a gente estava passando, elas foram sanadas ao perguntar para essa pessoa que tira as nossas dúvidas e nos apoia dentro das tomadas de decisão aqui dentro da empresa. Então eu vejo isso como algo fundamental. Não veja isso como bullshitagem. Quando você for procurar alguém, foque em alguém que tenha de fato resultado, que vive do negócio, que vive daquilo que você quer trilhar, porque isso é muito importante, porque essas pessoas podem encurtar caminhos para você. Hoje aqui dentro da Turbo, eu busco pessoas que não só entendem do meu negócio, mas entendem de negócios de forma geral. Então, eu tenho um ex-chefe, no qual eu trabalhei há 8 anos atrás, que é uma pessoa super capacitada, fez Harvard, fez várias outras faculdades, vive, empreende, é milionário, tem total capacidade de tocar um negócio. Essa pessoa, eventualmente, eu pego, mando áudio e tento entender de questões societárias, tributárias e outras coisas que me ajudam muito a ter mais alavancagem dentro não só da minha área de vendas, mas também a minha imagem. Então isso é super importante para você como uma pessoa que está trilhando um caminho de vendas ou para você que está empreendendo. É claro, eu tenho aqui embaixo um link que você pode aplicar para minha mentoria, mas pode ser que eu não seja a pessoa ideal para o seu momento, eu não seja a pessoa ideal para sua vida, para sua empresa ou para qualquer coisa. Então não foque só em mim. Foque em você de fato entender se aquela pessoa é autêntica o suficiente e se aquela pessoa é capaz de gerar valor para você, e a partir disso, aí sim você vai depositar o seu tão suado dinheiro na mão dessa outra pessoa. Então se você curtiu esse vídeo, se você gostou de fato desse conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo e deixar nos comentários o que você mais gostou desse conteúdo, fechado? Então é isso, um forte abraço e tchau!